Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nesta semana, a gente vai analisar a decisão do Banco Central de, enfim, cortar a Selic no Brasil em 0,5 ponto percentual. Com essa queda generosa da Selic, a atenção se volta agora para o futuro. Em qual ritmo a taxa básica de juros brasileira vai ser cortada? O sinal dado pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, é o de que cortes da mesma magnitude, de 0,5 ponto percentual, estão por vir. Mas o que isso significa para a economia do país e especialmente para a inflação? Nós vamos analisar esse tema e vamos falar ainda de outros dois assuntos: a decisão de juros no Reino Unido e o baixíssimo desemprego nos Estados Unidos. Eu sou a Thaís Andrea. E eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 7 de agosto de 2023. Vamos nessa? Depois de 3 anos, os juros voltaram a cair no Brasil. O corte de 0,5 ponto percentual na Selic, feito na semana passada, levou a taxa básica de juros brasileiras de 13,75% para 13,25% ao ano. Foi uma decisão surpreendente por duas razões. A primeira é que a maior parte dos analistas de mercado contava com um corte menor, de 0,25 ponto percentual, e essa expectativa não era por acaso. A ata da última decisão do Copom citava um processo parcimonioso de inflexão de corte de juros na próxima reunião. A palavra parcimonioso sugeria esse corte mais modesto de 0,25 ponto percentual. O segundo ponto inesperado foi a falta de unanimidade da decisão do Copom. 4 diretores votaram pela redução menor na Selic de 0,25 ponto percentual, enquanto outros 5 membros defenderam um corte de 0,5 ponto. Foi um placar apertado. Vale dizer que essa divisão entre os diretores do BC não é algo muito comum. Em geral, o comitê tenta chegar a um consenso em suas reuniões. No grupo que formou a maioria estavam os 2 novos diretores indicados para a autoridade monetária pelo atual governo, que é o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino. Na época em que os 2 foram indicados, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que o objetivo das nomeações era dar maior pluralidade para as decisões de juros. Uma vez que o governo tem sido vocal pela redução da Selic, analistas acreditavam que o Galípolo e o Aquino integrariam o grupo a favor de uma queda mais rápida da Selic. E foi isso que aconteceu. A defesa desses 2 novos integrantes por uma queda de 0,5 ponto percentual confirmou as expectativas. O que chamou a atenção também foi o fato de que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, votou junto com o grupo que defendeu uma queda maior da Selic. O presidente do BC foi o que as pessoas chamam de fiel da balança, ou o voto de Minerva na decisão da semana passada. Se o Campos Neto tivesse optado pelo corte de 0,25 ponto percentual, o que parecia ser mais consistente com os últimos discursos do chefe do BC, se ele tivesse votado nesse sentido, a maioria estaria formada para essa decisão, para um corte menor dos juros. No comunicado, os membros do Copom sinalizaram que, apesar das diferentes opiniões na decisão da semana passada, existe um consenso sobre os próximos passos da política monetária. O comitê afirmou que, em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê, unanimemente, anteveem redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. O recado de que cortes serão da mesma magnitude busca conter as expectativas de uma queda mais acelerada da Selic nas próximas reuniões. Isso porque, fazendo o primeiro corte já de 50 pontos base, o mercado poderia acreditar que os próximos cortes poderiam ser maiores. É bastante comum o BC iniciar com um corte menor e depois acelerar. Por enquanto, a gente ajustou nossas projeções para os juros com base na sinalização do Copom. A gente acredita que a Selic vai terminar 2023 em 11,75%. Antes, a nossa estimativa era de que os juros ficariam em 12% no final deste ano. Já para 2024, nossa projeção caiu de 9,5% para 9,25%. E o que a queda dos juros significará para a economia do Brasil? Os cortes da Selic devem levar tempo para surtir efeito, mas a mudança de rumo da política monetária traz sim benefícios para o país. Com os juros em queda, empresas e famílias têm um custo menor para conseguir crédito, o que acaba impulsionando a atividade econômica. Além disso, o governo também deve ganhar uma folga nas contas públicas. A cada corte de 1 ponto percentual da Selic, a dívida líquida pública cai cerca de 43 bilhões de reais por ano. Vale lembrar que o elevado endividamento do governo brasileiro é um problema de longa data. Ainda que não seja o remédio ideal para essa questão, a queda da Selic ameniza o crescimento da dívida pública. Então, os cortes de juros terão efeitos positivos para a economia, mas a gente acredita que a condução da política monetária ainda requer bastante prudência.
Os núcleos da inflação continuam elevados e as expectativas de inflação seguem desancoradas. Segundo as projeções do Boletim Focus, o IPCA deve encerrar 2024, 2025 e 2026 acima da meta de inflação, que é de 3% para todos esses anos. Por fim, a inflação de serviços deve continuar a ser um ponto de atenção. Com o desemprego abaixo da média histórica, os salários tendem a exercer pressão sobre os preços do setor. Isso é uma preocupação porque a inflação de serviços é mais resistente, ou seja, ela demora mais a cair. E ela também tem um peso relevante no índice geral, no IPCA. A Cláudia Moreno, que é responsável pela cobertura de Brasil na equipe de economia aqui do C6 Bank, explica por que os preços de serviços, um segmento da economia que reúne desde educação e saúde até hotelaria e lazer, por que esses preços não devem dar uma trégua tão cedo. Vamos ouvi-la. Bianca, é importante a gente voltar a esse ponto da inflação de serviços, porque, como você falou, esse setor tem bastante influência sobre o desempenho do IPCA, do Índice Geral da Inflação. Hoje, os serviços representam cerca de 1/3 do IPCA. Ou seja, para a gente prever para onde vai a inflação brasileira, é essencial a gente observar o que está acontecendo nesse setor. Nos últimos 12 meses, a inflação de serviços acumulou uma alta de 5,6%. É verdade que esse número já foi maior. No ano passado, os preços chegaram a registrar uma alta de 9%. Então, sim, é uma inflação de serviços que está desacelerando, assim como o próprio IPCA. Mas a gente não está enxergando um horizonte tranquilo. O maior desafio vai ser manter essa tendência de queda. E por quê? A principal pressão para a inflação de serviços vem do mercado de trabalho. O desemprego está perto de 8% no Brasil, e esse patamar é bem menor do que a média da série histórica de desemprego brasileira, que é de algo como 10%. Isso importa porque o setor de serviços é bastante intensivo em mão de obra. Afinal de contas, a maior parte dos serviços, como os que você citou, Bianca, é prestado por pessoas, claro. Quando o mercado de trabalho está muito aquecido, o que acontece é que os salários aumentam. Porque pensa comigo, se o desemprego é menor, se o número de pessoas procurando um trabalho diminui, então, em geral, os empresários pagam salários maiores para conseguir contratar. Se a produtividade cresce junto, então é o melhor dos mundos. Os salários crescem e esse custo maior da folha de pagamento é compensado pelo ganho de produtividade, pelo quanto aquele trabalhador está contribuindo a mais para o crescimento do negócio. Mas quando a produtividade não acompanha o ritmo de avanço dos salários, o que acontece é um aumento dos custos. E esse aumento de custos acaba sendo repassado para o consumidor. Ou seja, nesse caso, há uma alta da inflação. Infelizmente, a produtividade da economia brasileira não tem crescido nos últimos anos, daí a necessidade de cautela em relação ao avanço dos preços. O quadro de desemprego baixo deve se manter. Aqui é importante lembrar que é um desemprego baixo comparado com o nosso próprio histórico. É essa a principal razão para a gente não ver um alívio nos preços de serviços. A gente espera que o desemprego vai andar mais ou menos de lado, pelo menos até o final de 2024 no Brasil. Ou seja, os salários não vão contribuir para desacelerar a inflação de serviços. O que eu quero dizer, Bianca, é que essa sinalização do Copom de que os juros continuarão a cair, mesmo que de forma gradual, essa sinalização apresenta benefícios, reduz o custo da dívida, estimula o crescimento, mas não é uma sinalização isenta de riscos. Na verdade, a nossa visão é que a inflação não deve caminhar para a meta tão cedo. Ou seja, não podemos ignorar o risco de os brasileiros acabarem convivendo com inflação elevada por bastante tempo. O assunto agora é o Reino Unido. Na semana passada, o Banco da Inglaterra decidiu subir os juros em 0,25 ponto percentual. A taxa básica de juros escalou para 5,25% ao ano e continua no maior nível desde 2008. O aperto monetário segue no Reino Unido, mas o ritmo de alta dos juros voltou a diminuir. Na última reunião, em junho, a autoridade monetária britânica havia aumentado a taxa em 0,5 ponto percentual. A razão para essa alta mais modesta dos juros foi a desaceleração da inflação. No Reino Unido, os índices de preços acumulam alta de quase 8% nos 12 meses até junho. Ainda é uma inflação elevada, mas é uma inflação inferior à de quase 9% registrada em maio. A expectativa do Banco da Inglaterra é que a inflação recue para casa dos 5% até o final do ano, em razão da queda dos preços de energia.
Por outro lado, a autoridade britânica acredita que o mercado de trabalho aquecido vai continuar a exercer pressão sobre os salários e sobre a inflação. Por causa dos riscos ainda presentes, o Banco da Inglaterra diz que os juros devem permanecer altos por um longo período para garantir que a inflação vai caminhar para a meta de 2% no médio prazo. Lembrando que a gente teve um episódio bem completo sobre o que está acontecendo com a política monetária no Reino Unido. É só buscar aqui na nossa lista pelo episódio 46. Partindo para os Estados Unidos, os dados do Payroll, que é o relatório de emprego do país, mostraram que a criação de vagas em território americano está desacelerando lentamente. Foram gerados 187 mil postos de trabalho em julho nos Estados Unidos. Foi quase o mesmo desempenho de junho, quando 185 mil vagas foram criadas. Apesar de a geração de empregos ter desacelerado nos últimos meses, os dados de julho seguem acima da média de 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando a criação de vagas mensal foi de 163 mil. A gente acredita que o menor volume de contratações está relacionado à baixa disponibilidade de trabalhadores. A taxa de desemprego americana recuou para 3,5% e segue próxima do menor patamar em 40 anos. Ou seja, tem poucas pessoas procurando por emprego, o que afeta a ocupação de novos postos de trabalho. O rendimento por hora trabalhada subiu 4,4% nos 12 meses até julho. Isso indica que os salários americanos continuarão pressionando a inflação. Dá para dizer que o mercado de trabalho americano continuará a ser foco de atenção para o Federal Reserve na tarefa de controlar o avanço dos preços. A gente acredita que o Fed vai subir os juros mais uma vez até o final de 2023, levando então a taxa básica para o intervalo de 5,5% a 5,75%. A gente também não espera cortes de juros nos Estados Unidos antes de meados de 2024. Partindo para a nossa agenda, compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 8 de agosto, o Banco Central publica a ata da última reunião do Copom. Eu estou falando dessa reunião que deu início ao ciclo de corte de juros. Vale acompanhar a ata para entender melhor os rumos da política monetária daqui para frente. Na quarta-feira, sai a pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE. A gente projeta uma ligeira queda do setor. Já no dia seguinte, quinta-feira, é a vez do IBGE divulgar a pesquisa mensal de serviços. Assim como o comércio, os serviços devem ter uma contração na margem. Também na quinta-feira, dia 10 de agosto, a gente acompanha os dados da inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação continue elevado, pressionado pelos preços dos serviços. Na sexta-feira, sai a inflação brasileira de julho. A gente projeta uma alta de 0,1% do IPCA no mês, puxada pelos serviços e pela alta da gasolina. E terminando a semana, também na sexta-feira, sai o PIB do segundo trimestre do Reino Unido. Nossa expectativa é de que o crescimento em território britânico continue fraco por causa daquilo que comentamos há pouco, os juros elevados para conter a inflação. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse programa, não esquece de deixar um recado para a gente. Isso se no seu tocador tiver uma caixa para publicar comentários. E se você está ouvindo no YouTube, então tá fácil, é só deixar um alô para a gente nos comentários do vídeo. Eu aproveito também para convidar vocês para ouvir a nossa última live, que aconteceu na quarta-feira passada, no dia 2 de agosto. Nessa live, que contou com a participação da Gabriela Santos, que é estrategista do JP Morgan Asset Management, e da Cláudia Moreno, que é economista do C6 Bank, nessa live a gente falou das perspectivas para os juros lá fora, dos desafios para o crescimento da China, da recuperação das bolsas americanas e falamos também do fenômeno do El Niño e desses eventos climáticos todos que podem mexer com o preço dos alimentos. O papo foi imperdível, vale a pena sim conferir. O áudio da 9ª edição da Live Visão Global já está disponível aqui no nosso canal, nas plataformas de podcast. Já a versão em vídeo está lá no YouTube. E quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e a Bianca Alvarenga. A edição de som e a locução de hoje foi minha, Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!